Sejam bem-vindos à sessão solene do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, que tem por objetivo homenagear a Excelentíssima Senhora Defensora Pública Federal, doutora Patrícia Betim Chaves, e o Excelentíssimo Senhor Defensor Público Federal, doutor João Alberto Simões Pires Franco. Iniciando esta sessão solene, convidamos para compor o dispositivo de honra a Excelentíssima Senhora Corregedora-Geral da Defensoria Pública da União e Presidente do Conselho Superior da DPU, doutora Flávia Borges Marge. O Excelentíssimo Senhor Defensor Público Federal e membro do Conselho Superior da DPU, doutor Holden Macedo da Silva. O Excelentíssimo Senhor Defensor Público Federal e membro do Conselho Superior da DPU, doutor José Rômulo Plácido Salles. O Excelentíssimo Senhor Defensor Público Federal e membro do Conselho Superior da DPU, doutor Daniel Feola Sestari. O Excelentíssimo Senhor Defensor Público Federal e membro do Conselho Superior da DPU, doutor Leonardo de Castro Trindade. A Excelentíssima Senhora Defensora Pública Federal e membro do Conselho Superior da DPU, doutora Tarcijane Linhares Aguiar. Excelentíssima Senhora Presidente da Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos Federais, doutora Luciana Bregolindi. Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores defensores públicos federais, bem como das demais autoridades e convidados, e de todos que nos acompanham virtualmente. O Conselho Superior da Defensoria Pública da União, órgão de deliberação colegiada, é presidido pelo Defensor Público Geral Federal, sendo composto pelo Subdefensor Público Geral e pela Corregedora Geral Federal, na qualidade de membros natos, e por 2 membros de cada uma das 3 categorias. Os membros do Conselho Superior são eleitos pelo voto plurinominal, obrigatório e secreto de todos os integrantes da carreira em efetiva atividade na Defensoria Pública da União para mandato de 2 anos, permitida uma recondução, com a presença da maioria absoluta de seus membros. O CSDPU se reúne ordinariamente na primeira quinta-feira e na primeira sexta-feira de cada mês. Ao Conselho Superior da Defensoria Pública da União compete exercer o poder normativo no âmbito da Defensoria Pública da União, elaborar lista tríplice destinada à promoção por merecimento, aprovar a lista de antiguidade dos membros da Defensoria Pública da União e decidir sobre as reclamações a ela concernentes, recomendar ao Defensor Público Geral a instauração de processo disciplinar contra membros e servidores da Defensoria Pública da União, conhecer e julgar contra decisão em processo administrativo disciplinar, decidir sobre a avaliação do estágio probatório dos membros da Defensoria Pública da União, submetendo sua decisão à homologação do Defensor Público Geral, deliberar sobre a organização de concurso para ingresso na carreira e designar os representantes da Defensoria Pública da União que integrarão a comissão de concurso, organizar os concursos para provimento dos cargos da carreira de Defensor Público da União e os seus respectivos regulamentos, indicar os 6 nomes dos membros da classe mais elevada da carreira para que o Presidente da República nomeie, dentre estes, o Subdefensor Público Geral e o Corregedor Geral. Convidamos neste momento para abrir essa sessão solene a Excelentíssima Senhora Corregedora Geral da Defensoria Pública da União e Presidente do Conselho Superior da DPU, doutora Flávia Borges Marge. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
Boa tarde. Está funcionando? Tá funcionando? Sim. Eu estou no exercício da presidência hoje, do Conselho. O Dr. Paderes, nosso subdefensor-geral, está adoentado hoje, está com uma virose, pegou do filhinho, então, por isso ele não está aqui hoje, então justificando como de praxe nas reuniões do Conselho, a gente sempre justifica as ausências, então justificando a ausência dele, e declaro aberta essa sessão solene do Conselho Superior da Defensoria Pública da União. Nesta sessão solene, o Conselho Superior e toda a carreira prestarão homenagem à excelentíssima Defensora Pública Federal, doutora Patrícia Betim Chaves, por sua participação exemplar na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional, que investiga fraudes no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social, onde soube revelar as dificuldades enfrentadas pelos milhões de brasileiras e brasileiros que dependem da Seguridade Social, bem como mostrar ao Brasil inteiro o trabalho dedicado de defensoras e defensores que têm a missão de proteger os direitos e interesses dos hipossuficientes, judicial e extrajudicialmente. Doutora Patrícia Betim Chaves é defensora pública federal desde 18 de outubro de 2006, com trajetória consolidada na área do direito previdenciário da Defensoria Pública da União. Ao longo de sua carreira, exerceu importantes funções de liderança institucional, entre as quais a chefia do núcleo da DPU em Porto Alegre e a coordenação dos ofícios previdenciários naquela unidade por quase uma década. Participou da Câmara de Coordenação de Direito Previdenciário e da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Defensores Públicos Federais, contribuindo para o fortalecimento da instituição em âmbito nacional. Atualmente, exerce a função de coordenadora da Câmara de Coordenação e Revisão Previdenciária da DPU, representando institucionalmente a área previdenciária junto a órgãos externos ao sistema de justiça e aos três poderes, além de subsidiar a atuação dos defensores públicos federais na atividade fim. É especialista em Direito Previdenciário pela Faculdade Meridional. Sua trajetória é marcada pelo compromisso permanente com a justiça social e com a defesa dos direitos das populações mais vulneráveis. Neste momento, convidamos para proferir algumas palavras a senhora presidente da Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos Federais, doutora Luciana Bregolin Dias. Boa tarde a todos e a todas. Eu me sinto bastante lisonjeada de inaugurar, as falas dessa sessão solene, que homenageia colegas tão importantes e que têm uma trajetória tão destacada na nossa carreira, e a gente sabe o quanto é importante esse apoio e essa força que a DPU tem através dos nossos talentos. Então, a gente tem aqui na nossa frente dois grandes talentos. Eu dispensei a nominata, mas eu queria agradecer homenagear a todos na mesa, na pessoa da nossa corregedora, Flávia, a quem eu estendo os cumprimentos a todos os demais integrantes do Conselho, e da Tassijane, outra mulher aqui representando o Conselho. Eu vou separar em duas homenagens aqui, eu homenagem ao João Alberto Simões Franco. João Alberto Simões Franco dedicou sua trajetória à Defensoria Pública da União, com exemplar compromisso. À frente da presidência da ANADEF, entre os anos de 2003 e 2005, desempenhou um papel fundamental na defesa, no fortalecimento e na valorização da carreira, deixando um legado que permanece até hoje, João. Ao se aposentar, João leva consigo a gratidão de todas e todos, defensoras e defensores públicos federais. Seu percurso, João, é exemplo de dedicação permanente à justiça e às pessoas que mais precisam dela. Em nome da ANADEF, muito obrigada, João Alberto. Que esta nova fase seja tão rica quanto a sua contribuição à nossa instituição. Obrigada, João. Homenagem a Patrícia. Patrícia Betim Chaves é o tipo de defensora que não espera a história chegar. Ela vai ao encontro dela.
À frente da coordenação da área previdenciária da DPU, construiu uma atuação marcada pela técnica, pela coragem e pelo compromisso com quem mais depende da previdência social para sobreviver. Sua presença na CPI do INSS foi um momento de destaque, não apenas para ela, Patrícia, não foi apenas para ti, mas para toda a Defensoria Pública da União. Ali, Patrícia defendeu com firmeza a atuação institucional e mostrou ao país o papel insubstituível da DPU na proteção dos direitos dos mais vulneráveis. Patrícia, em nome da ANADEF, esse evento é o reconhecimento de uma trajetória que nos orgulha e nos inspira. Parabéns, Patrícia. Neste momento, convidamos a senhora Defensora Pública Federal, doutora Patrícia Betim Chaves, a dirigir-se ao palco, onde a excelentíssima senhora Corregedora-Geral da Defensoria Pública da União e presidente do Conselho Superior da DPU, doutora Flávia Borges Margi, entregará a honraria por sua participação exemplar na CPMI do Congresso Nacional. Com a palavra, a senhora Defensora Pública Federal, doutora Patrícia Betim Chaves. Boa tarde a todos. Excelentíssimos membros do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, colegas defensores e defensoras, servidores, estagiários, amigos e familiares que me acompanham de modo remoto aqui. Eu coloquei algumas palavras, vou lê-las até para não esquecer algumas questões aqui que eu queria destacar. É com profunda honra e renovado senso de dever que ocupo esta tribuna hoje. Recebo esta homenagem não como uma distinção individual, mas como um reconhecimento ao trabalho árduo e estratégico que a Defensoria Pública da União tem desempenhado em defesa da dignidade dos mais vulneráveis. O trabalho que nos trouxe a este momento, especialmente a minha participação na CPMI das fraudes do INSS, foi o ápice de um esforço coletivo que nasceu dentro da CCR Previdenciária, da CCR Civil e da Defensoria Nacional de Direitos Humanos. Isso através da participação no GTI da Previdência e Assistência Social, bem como com base na atuação individual de todos os defensores públicos federais que atuam na área previdenciária e faziam os atendimentos. Tudo isso ocorreu muito antes do tema ganhar manchetes nacionais. Como coordenadora da CCR Prev, tive o privilégio de articular ao lado de colegas brilhantes o enfrentamento a um dos esquemas mais perversos da exploração financeira, os descontos associativos indevidos nos benefícios previdenciários, que atingiram milhares de aposentados e pensionistas do INSS. No meu depoimento prestado no Congresso Nacional, que se estendeu por mais de 7 horas na condição de testemunha, foi um momento de exaustão, sim, em que minha atuação foi questionada, mas, acima de tudo, eu agi com total transparência. Ali foi a oportunidade de demonstrar que a DPU não apenas atende individualmente, mas atua de forma coletiva e estratégica. A DPU expôs o modus operandi das entidades que se valiam da vulnerabilidade digital e da idade avançada dos nossos assistidos, para subtrair valores de seus contra-cheques. Embora pareçam pequenos esses valores isoladamente, faziam falta no prato de comida e no remédio de milhões de famílias de aposentados e pensionistas. Talvez eu tenha subestimado, inicialmente, a importância e a repercussão do meu depoimento. Inclusive quando me dispus a ser a primeira a ser ouvida na CPI do INSS. Mas o que mais me guiava a cada momento do depoimento era a sensação de que o trabalho foi feito. Não fomos omissos em nenhum momento. Conseguimos avanço. Isso contribuiu muito, e muito,
para a operação sem desconto da Polícia Federal e também para a instauração da CPMI do INSS. Deixo aqui uma reflexão que é importante. Hoje somos aproximadamente 700 defensores públicos federais para atender todo esse país continental. Com este quadro reduzido, conseguimos realizar um trabalho que foi monumental de proteção de aposentados e pensionistas, monitorando irregularidades e propondo soluções sistêmicas ao INSS e aos órgãos competentes. Mas não posso deixar de dizer, como eu falei ao final do meu depoimento da CPI, se tivéssemos um corpo de defensores condizente com a real necessidade da população brasileira, o impacto desses descontos indevidos não teria sido tão danoso e certamente não teria perdurado por tantos anos. A ausência da Defensoria Pública em muitas subseções judiciárias federais no interior do Brasil cria zonas de sombra, onde a fraude prospera sem resistência. Onde há um defensor público, há um freio ao abuso. Onde não há, o vulnerável fica à mercê da exploração. Conseguimos vitórias concretas? Sim, a suspensão de novos descontos sem biometria, sem autenticação válida, a publicização dos contatos das entidades associativas, a construção de um cronograma de ressarcimento a todos os prejudicados. A repercussão do depoimento, a participação em audiências públicas e as notas emitidas provaram que a DPU é indispensável para a rigidez das políticas públicas, em especial na área previdenciária, garantindo proteção aos direitos e patrimônio mínimo de nossos assistidos. Agradeço, então, a este Conselho pelo olhar atento e pelo apoio restrito. A ANADEF também, que estava, inclusive, me acompanhando lá na CPI. Esta homenagem não é um ponto de chegada, mas um combustível para que continuemos lutando pelo fortalecimento de nossa instituição. Deixo aqui ao final uma reflexão. A justiça, ela não pode ser um privilégio de quem pode esperar, mas um direito de quem não tem mais tempo para ser invisível. Muito obrigada. Neste momento, inicia-se a homenagem ao excelentíssimo defensor público federal, Dr. João Alberto Simões Pires Franco, por ocasião de sua aposentadoria. Convidamos o excelentíssimo senhor defensor público federal, chefe da categoria especial, Dr. Juliano Martins de Godoy, para proferir palavras em sua homenagem. Excelentíssima senhora Corregedora Geral Federal, doutora Flávia Borges Marge, excelentíssimo senhor conselheiro representante da categoria especial, doutor Holden Macedo, excelentíssimos senhores conselheiros representantes da primeira categoria, doutor Daniel Fiola Sestari e doutor José Rômulo Plácido Salles. Excelentíssima senhora conselheira representante da segunda categoria, doutora Tarcijane Linhares Aguiar. Excelentíssimo senhor conselheiro, também representante da segunda categoria, doutor Leonardo de Castro Trindade. Excelentíssima senhora defensora pública federal, doutora Patrícia Betim Chaves, a quem, em nome da categoria especial, estendo os nossos cumprimentos e parabenizo pelo brilhante trabalho que faz em defesa dos hipossuficientes. Excelentíssima senhora presidente da Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos Federais, doutora Luciana Ditz. Excelentíssimos demais defensores e defensoras que nos honram com a presença nesta sessão solene, servidoras e servidores, demais representantes, boa tarde. É com imenso orgulho e profunda gratidão que me dirijo a todos nesta sessão solene
convocada para homenagear um dos pilares desta instituição, o Defensor Público Federal de Categoria Especial, agora aposentado, Dr. João Alberto Pires Simões Franco, que, após mais de 2 décadas de dedicação irretocável à causa dos vulneráveis, encerra seu valioso e marcante ciclo ativo na Defensoria Pública da União. Homenagear o Dr. João Alberto não é apenas um ato de cortesia institucional, é um dever ético, é um reconhecimento de justiça, é a expressão coletiva da gratidão de todos aqueles que, ao seu lado, lutaram e ainda lutam pela concretização do mandamento constitucional de que aos vulneráveis não será negado o direito de ter voz perante um Estado e uma sociedade que historicamente são opressores daqueles que não foram convidados para o banquete neoliberal, tendo que se contentarem com as migalhas de um perverso sistema político econômico. Assim, essa homenagem ao Dr. João Alberto se estende ainda àqueles que não dispõem de um lar para se dirigirem ao fim do dia, fazendo da rua sua morada. Aqueles que tragicamente não tiveram a dádiva da educação. Aqueles trabalhadores reduzidos à condição análoga de escravo. Aqueles esquecidos e deixados à própria sorte nos corredores de hospitais públicos e nas filas da Previdência Social. Aqueles injustamente encarcerados nos presídios brasileiros. Aqueles que sofrem diariamente com a angústia de não saber se haverá amanhã, por serem desumanizados por vários de seus semelhantes, inclusive pelos principais veículos de comunicação da mídia brasileira, marcadamente preconceituosa, sensacionalista e indiferente às necessidades dos mais pobres. Dr. João Alberto representa aqueles que ficam à mercê da advocacia privada, cujos integrantes cobram em média 50% dos valores a serem recebidos para patrocinarem simples causas previdenciárias em municípios desprovidos de defensoria pública, como, por exemplo, em Sagres, doutora Flávia e doutor Trindade, em Japeri, no Rio de Janeiro, Dr. Roden, em Tunas, no Rio Grande do Sul, Dr. Sestari, e em Nazária, no Piauí, doutora Tarcijane e Dr. Rômulo. Essa homenagem também se conecta àquelas mulheres vítimas de violência doméstica e de feminicídio, e um país que ainda insiste em não cortar suas profundas raízes patriarcais, e que a elas historicamente reserva o papel de meras coadjuvantes da sociedade e as impõe severas barreiras quando ousam contrariar esse pré-determinado destino. Dr. João Alberto também nunca se esqueceu das crianças carentes sem amparo, sem assistência à saúde, sem educação infantil, sem creche, que são negligenciadas, discriminadas, exploradas, abandonadas e cruelmente oprimidas e violentadas. Nem dos idosos, vítimas de etarismo e de inescrupulosos assaltantes de suas já insuficientes aposentadorias, que, após dar sua valiosa contribuição para a construção da nação, no momento da vida em que mais necessitam, são obrigados, dentre outras humilhações, a se sujeitar à ganância da indústria farmacêutica que, sem piedade ou resistência estatal, praticam no nosso país os preços de medicamentos mais exorbitantes do planeta. Nem das pessoas com deficiência, vítimas de capacitismo, que precisam romper as fortes fechaduras que lhes cerram as portas do mercado de trabalho, a quem se nega a devida mobilidade urbana, a integração à vida comunitária e o atendimento educacional especializado. De todos esses necessitados, vítimas de um promissor destino, que os escolheu para nascer em um país riquíssimo, mas que, paradoxalmente, em razão da absurda concentração de renda em favor dos poucos que detêm poder econômico e controlam com mãos gananciosas o destino da maioria, só encontram dignidade quando atravessam a porta de entrada da Defensoria Pública e ali são tratados como cidadãos merecedores do mais elevado respeito e como titulares de direitos humanos, ainda que estejam com os pés descalços. Enfim, há essa parcela da população cujos integrantes são definidos ainda pela Bíblia Sagrada, em Mateus 19, como pequeninos e que, respeitosa e carinhosamente, são chamados por todos nós de assistidos.
Em 17 de junho de 2002, quando o Dr. João Alberto cruzou pela primeira vez as portas desta instituição para assumir seu ofício na unidade da DPU do Rio de Janeiro, trazia consigo não apenas a aprovação em um dos mais exigentes concursos públicos do país, mas uma chama que nenhum edital é capaz de selecionar, a vocação genuína para servir aos humildes. Naquele Rio de Janeiro pulsante e desigual, ele encontrou o campo fértil onde plantaria a semente de uma carreira extraordinária. Poucos anos bastaram para que a excelência de seu trabalho fosse reconhecida de forma oficial. Em 24 de novembro de 2005, o Dr. João Alberto foi promovido à categoria especial, distinção que lhe foi reservada pelo seu mérito e por sua conduta exemplar, demonstrando que a função pública pode, sim, ser exercida em seu mais elevado padrão. Essa promoção não foi mera formalidade burocrática. Foi o registro no prontuário da história de que estávamos diante de um defensor de raro talento e com grande sensibilidade social. O reconhecimento de seus pares ainda veio de forma extremamente nobre. A eleição para presidir à época a Associação Nacional dos Defensores Públicos da União, função que ocupou de julho de 2003 a junho de 2005. Presidir uma associação de classe exige mais do que competência técnica, exige liderança moral, capacidade de diálogo e a visão ampla de quem pensa o coletivo, sem nunca perder de vista o individual. O Dr. João Alberto reuniu todas essas qualidades e a ANDPU floresceu sob a sua condução, e hoje são inimagináveis o avanço e as conquistas da DPU sem a participação dessa importantíssima associação, agora denominada ANADEF. A confiança depositada em sua capacidade se traduziu em seguida no chamado para o assessoramento do Gabinete do Defensor Público Geral Federal, função que exerceu de janeiro a novembro de 2006. Naquele espaço de poder e de responsabilidade, em que as decisões têm impacto sobre a vida de incontáveis cidadãos, Dr. João Alberto soube honrar a confiança recebida, contribuindo para a formulação de políticas e de diretrizes que fortaleceram a DPU em seus primeiros anos de consolidação. Mas talvez o capítulo mais duradouro e revelador da trajetória do Dr. João Alberto tenha sido aquele escrito no 22º Ofício Superior Criminal, em que atuou como titular por mais de 10 anos. 10 anos. Não é um número. É uma vida de compromisso. É um rosto de cada réu que entrou naquele gabinete sem esperança e saiu com a consciência de que o Estado finalmente estava ao seu lado. É a pilha de processos resolvidos com rigor técnico e humanidade. É a confiança silenciosa dos mais vulneráveis, daqueles que a sociedade costuma ignorar, mas que a Defensoria Pública se recusa a abandonar. No campo do direito criminal, tão sensível, tão carregado de estigmas, o Dr. João Alberto soube ser firme sem ser inflexível, técnico sem ser frio e humano sem ser imprudente. Cada audiência, cada memorial, cada sustentação oral, cada habeas corpus impetrado por ele foi uma afirmação de que o Estado Democrático de Direito não é apenas um conceito abstrato, mas uma promessa que precisa ser cumprida dia após dia, réu por réu, vida por vida, família por família. Lembro-me particularmente com gratidão, respeito e admiração pelo trabalho do nosso homenageado, do meu primeiro júri, do distante ano de 2006, época em que a Defensoria Pública lutava pela própria existência diante da insensibilidade estatal para com os desvalidos. Naqueles 7 dias de sessão plenária, atuando ao lado do Dr. João Alberto, aprendi que o princípio da paridade de armas com o Ministério Público e que a ausência de hierarquia com os integrantes da magistratura não são garantias atribuídas de forma romântica à defesa e que sempre são naturalmente respeitadas. São, em verdade, conquistas que devem ser materializadas diariamente frente à cultural arbitrariedade dos órgãos de repressão estatal, mediante uma atuação combativa dos membros da Defensoria, que jamais devem se curvar diante dessas arbitrariedades e dos abusos cometidos contra acusados que não frequentam espaços de poder
não viajam em jatos particulares, tampouco trajam camisa de colarinho branco. E quando, a partir de março de 2014, o Dr. João Alberto foi convocado para compor a equipe de assessoramento do Defensor Público Geral Federal junto ao STF, missão que desempenhou com distinção até dezembro de 2022, ele chegou com a bagagem de quem já havia estado nas trincheiras, de quem conhecia a realidade dos autos, não pelo gabinete, mas pelo campo. Naqueles 8 anos e 9 meses de assessoramento perante a Suprema Corte, sua experiência foi decisiva na condução de casos de elevada relevância para os jurisdicionados hipossuficientes, contribuindo para que a Defensoria Pública da União avançasse em sua missão constitucional, com segurança, criatividade, energia e responsabilidade. Dr. João Alberto, há carreiras que se medem em cargos e há carreiras que se medem em vidas transformadas. A sua pertence, inexoravelmente, à segunda classe. O senhor soube, ao longo de mais de 2 décadas, equilibrar com rara maestria a técnica e a sensibilidade, a firmeza e a compaixão, o compromisso institucional e a lealdade à sua consciência. Soube ser liderança quando chamado, soldado quando necessário e mestre durante todo o tempo. Nessa instituição, Vossa Excelência deixa um legado que não se encerra com a sua aposentadoria. O legado do Dr. João Alberto Pires Simões Franco está gravado na jurisprudência que ajudou a construir, nas vidas que ajudou a transformar e nos colegas que, ao observá-lo, aprenderam que é possível e necessário exercer a missão de defensor público com dignidade, entrega e amor. Em nome de todas as defensoras e defensores públicos federais, de todas as servidoras e servidores dessa instituição e, sobretudo, em nome dos milhares de cidadãos anônimos que um dia encontraram em Vossa Excelência o escudo contra a injustiça e o preconceito, digo com convicção e com emoção: obrigado, Dr. João Alberto. Obrigado por tudo. Que a aposentadoria lhe traga o merecido descanso, o reconfortante convívio familiar e a serena certeza de que valeu cada dia, cada causa, cada assistido atendido com dedicação, cada amigo que aqui conquistou e cada vida impactada pela sua exemplar atuação. A Defensoria Pública da União será sempre a sua casa e Vossa Excelência será sempre um dos nossos maiores orgulhos. E certamente as águas geladas que banham as praias de Guarapari, cidade que escolheu para desfrutar sua merecida aposentadoria, jamais apagarão a chama da justiça que sempre esteve acesa em seu coração. Quanto aos que continuamos a jornada defensorial, sigamos com afinco, esperança e lutando para garantir cidadania aos pequeninos e para reduzir as desigualdades sociais. E sigamos, acima de tudo, inspirados na trajetória na DPU do Dr. João Alberto, para nunca desistirmos de cumprir a árdua, mas gratificante missão de transformar os direitos abstratos dos vulneráveis em uma concreta realidade. Muito obrigado. Convidamos agora para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor Defensor Público Federal e membro do Conselho Superior da DPU, Dr. Holden Macedo da Silva. Excelentíssima senhora Corregedora-Geral Federal e presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, doutora Flávia Borges Marge, caros colegas conselheiras e conselheiros do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, doutora Tarcijane Linhares, doutor Leonardo Trindade, doutor Daniel Sestari, doutor Rômulo Plácido, excelentíssima senhora presidente da Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos Federais, ANADEF, doutora Luciana Bregolin Dix, caros colegas, caras colegas defensores e defensoras públicas aqui presentes, em especial saúdo também o doutor Juliano Martins de Godoy, a quem incumbiu a honra de fazer
leitura e o discurso em homenagem ao Dr. João Alberto Simões Pires Franco, por ocasião da sua aposentadoria. Fiz o convite e ele gentilmente aceitou, e essa tribuna aqui foi testemunha de que a escolha foi das mais acertadas. E excelentíssima senhora defensora pública federal, doutora Patrícia Betim Chaves, uma das nossas homenageadas, e doutor João Alberto Simões Pires Franco, nosso outro homenageado. Senhoras servidoras, senhores servidores, estagiários, estagiárias, colaboradoras, colaboradores e aqueles que nos acompanham também no canal da DPU no YouTube. Eu não fiz um discurso escrito justamente pela emoção, porque fui um dos proponentes da homenagem, da sessão solene em homenagem, especialmente ao Dr. João Alberto Simões Pires Franco, meu colega já dos idos, né, no início da Defensoria Pública da União. Então, vou deixar o coração falar um pouco e a história também, contar um pouquinho aqui do que foi a trajetória do Dr. João, para que todos nós possamos compreender e entender, às vezes, que o serviço público, ele costuma, às vezes, ser ingrato ao não fazer esse reconhecimento que nós devemos fazer e faremos repetidamente, né, se eu estiver sempre aqui, e vou incentivar que sempre seja feito na Defensoria Pública da União. Na posse da ANADEF, né, ao qual estive presente com muita honra, com muita alegria, a doutora Luciana Ditz me convidou, eu estive com o maior prazer, pude acompanhar um dos discursos do ministro da Justiça, ministro de Estado da Justiça, doutor Ricardo Lewandowski, e ele falou uma coisa que fez virar uma chave na minha cabeça, pela verdade daquilo que foi dito e pela precisão cirúrgica desta constatação. Eu tomei posse em 5 de dezembro de 2001, doutor João Alberto em 2002, nas prísicas eras da Defensoria. Nós somos do primeiro concurso público para a carreira, o cargo ainda chamava Defensor Público da União, e nós integramos esse primeiro concurso, uma primeira leva com 84 empossados, e depois pequenas outras posses com mais alguns colegas. Dr. Ricardo Lewandowski disse que o Brasil tem um resgate histórico a fazer com a Defensoria, que ainda não foi feito, todos nós lutamos para que isso aconteça diariamente, que é a dotação orçamentária para a Defensoria. Ele falou, a Defensoria foi o único órgão criado, a única instituição, o único órgão criado pela Constituição Federal de 88, sem uma fonte de custeio à altura dos desafios que a Defensoria Pública tem nesse Brasil, como bem disse o doutor Juliano, um país rico, com majoritariamente população pobre e, às vezes, até abaixo da linha da pobreza. Então, esse resgate histórico, ele não foi nos dado pela Constituição, embora a previsão esteja esculpida da criação da Defensoria. Não temos, ainda hoje, o orçamento que proporciona recursos humanos, mais defensores, mais servidores e recursos materiais, mais sedes da Defensoria Pública da União próximo ao cidadão. Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque no início tivemos que matar no peito, né, João Alberto? E correr atrás de tudo isso, sem orçamento, sem estrutura, doutor João Alberto. Eu me lembro exatamente isso. Eu tive a honra de integrar a diretoria, do qual Vossa Excelência foi presidente. Salvo engano, eu era diretor parlamentar ou jurídico, eu já não me recordo exatamente, porque éramos parlamentar. Porque as funções pouco importavam, porque eram tão poucos e tão gigante as atribuições que cada um se virava naquilo que podia para colaborar. E o doutor João Alberto morava no Rio de Janeiro. A ANADEF, na época, tinha uma arrecadação mensal ínfima, né? R$6.000, só para os senhores terem ideia. E custeamos, com muita honra, né, as vindas do Dr. João Alberto a Brasília, com esforço pessoal, inclusive até, né, dinheiro do próprio bolso, né, João Alberto? Muitas das vezes nós tivemos que nos cotizar, Vossa Excelência tirou dinheiro do próprio bolso. Para quê? Para trazer a Defensoria Pública da União onde nós nos encontramos hoje. Embora esse resgate do país com a Defensoria, para que a gente possa prestar o melhor serviço,
a quem realmente precisa, como a doutora Patrícia Betim bem trouxe aqui no discurso dela, né? Tudo que nós fazemos tem uma proporção muito grande na vida de milhares de pessoas desse país que merecem um Estado que proporcione isso para elas. Porque sozinho, às vezes, a pessoa não vai conseguir. Então, precisa ter o suporte, o subsídio estatal. Então, nós, nesse início de Defensoria Pública, podemos trazer a Defensoria aonde se encontra hoje. Porque, ao mesmo tempo que nós temos desafios gigantescos pela frente e uma pouca estrutura material e de pessoal, essa estrutura de hoje é infinitamente melhor do que nós pegamos no início da carreira, doutor João Alberto, vários outros colegas que estão aqui presentes, que eu vou me permitir não nominar nessa solenidade para também não cometer nenhuma injustiça. Vamos nos ater apenas ao doutor João Alberto, né, um dos homenageados. Então, nesse início de defensoria, nós, com muito sacrifício, eu lembro da minha posse, né, vou até falar que o João Alberto pegou uma parte dessa estrutura no Rio de Janeiro, nós ocupávamos uma sede na Avenida General Justo, né? General Justo, uma sede que foi do Ministério Público Militar, antiga. Quando eu tomei posse, eram 9 defensores públicos federais e uma sala. Para os senhores terem ideia, eu acho que dava daqui até o final dessa sala aqui, com 7 mesinhas de computador para cada defensor, 7 não, 9, né, para cada defensor, mais 2 lá na frente, para a gente, com 2 computadores, internet de escada, e nós atendíamos os assistidos no mesmo local aonde ficava o gabinete do defensor público. E não tínhamos qualquer infraestrutura material de pessoal, né, melhor dizendo, de estagiários, não tinha. Então a gente mesmo atendia o assistido, elaborava a petição, ia fisicamente ao fórum, naquela época ainda não havia PJE, processo eletrônico, PROC, nós íamos protocolar as petições, despachar com o juiz, fazer as audiências. Então, uma dificuldade enorme, gigante, frente à nossa missão institucional. Infelizmente, nós perdemos no serviço público, às vezes, essa oportunidade de reconhecer publicamente aqueles que deram o seu sangue, o seu suor e a sua vida por uma causa. Porque o doutor Juliano bem falou aqui, o defensor público, ele é muito mais do que um agente, né, burocrático do Estado. Ele é um sacerdócio, é uma vocação, é uma missão que todos nós juramos dar cabo dela quando tomamos posse num dos concursos mais difíceis desse país. Então o doutor João honrou o juramento que fez quando tomou posse como defensor público federal, honrou novamente quando foi promovido à categoria especial da carreira e continuou no âmbito dos tribunais superiores defendendo. Me lembro até hoje, e foi divulgado, inclusive, com muita justiça, nos canais do DPU Conecta, canais de comunicação interna da Defensoria, a sustentação oral que o Dr. João Alberto fez no Supremo Tribunal Federal acerca do estado de coisas inconstitucional que era o sistema penitenciário brasileiro da época. O Dr. João Alberto teve essa oportunidade de honrar todos os assistidos, milhares de cidadãos presos, e muitos deles presos injustamente, ou presos além daquilo que deveriam estar em situações, inclusive, degradantes. O Dr. João Alberto teve essa oportunidade de honrar esse juramento que fez na Defensoria Pública da União, na Defensoria Pública da União de categoria especial, perante o Supremo Tribunal Federal, que é uma das maiores honras que qualquer um que milite na área jurídica pode ter, que é fazer uma sustentação oral e ainda ter sucesso no púlpito do plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, doutor João Alberto, como colega da carreira, defensor público federal, como colega da categoria especial da carreira, eu quero que Vossa Excelência sinta-se reconfortado, um sentimento de dever cumprido, sabendo que a Defensoria Pública da União, todos os assistidos e todo o país agradece aquele tijolinho que Vossa Excelência colocou no início da carreira e permitiu que hoje a Defensoria esteja onde está, com muito orgulho, embora muito ainda tenhamos que conquistar. As nossas portas estarão sempre abertas para Vossa Excelência, como amigo, como colega de instituição. A saudade será grande
da convívio com Vossa Excelência, das grandes, das conversas, das solenidades, das festas que participamos juntos. Então, pessoalmente também guardo essa lembrança boa de Vossa Excelência, esperando ainda encontrá-lo nas águas frias da cidade de Guarapari, no Espírito Santo. Meu pai tem a residência de veraneio lá, então eu com certeza ainda encontrarei Vossa Excelência em Guarapari, mas saiba que lá em Guarapari Vossa Excelência pode desfrutar da sua aposentadoria. Sei que a aposentadoria também não é talvez o ponto final numa trajetória profissional, pode ter outras coisas acontecendo, mas encerrando o liame do seu vínculo com a Defensoria Pública da União, Vossa Excelência lutou o bom combate e conquistou grandes vitórias que hoje todos nós desfrutamos. Então, em meu nome, em nome de todos os defensores e defensoras da instituição, dos milhares de brasileiros que têm fome e sede de justiça nesse país, quero que Vossa Excelência receba o meu muito obrigado e um bom descanso. Obrigado. Neste momento, convidamos o senhor Defensor Público Federal de categoria especial, Dr. João Alberto Simões Pires Franco, a dirigir-se ao palco. Convidamos a excelentíssima senhora presidente da Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos Federais, doutora Luciana Bregolin Dix, para entregar placa de homenagem em nome da ANADEF. Tem outra professora. Não dá. Qual é a confusão? Aquela ali. Foi uma quebra de protocolo. Doutora Flávia, uma quebra de protocolo. Pois é, por isso que eu não entendi o que você estava falando. Eu deixo para mim, eu esqueci. E neste momento, pedimos que o Dr. João Alberto permaneça no palco. Neste momento, a excelentíssima senhora Corregedora-Geral da Defensoria Pública da União e presidente do Conselho Superior da DPU, doutora Flávia Borges Margi, entregará a honraria por ocasião de sua aposentadoria voluntária e reconhecimento em virtude de sua trajetória à Defensoria Pública da União. Eu queria aproveitar aqui de mais uma quebra de protocolo para que todos os conselheiros da ANADEF também tirassem uma foto com os dois homenageados. Vamos. Vem, Patrícia. Uma fotinha, doutora Patrícia. Sim, pegando, beijão. Por favor. Todos. Muito diva, meu filho, né? O que você quer? Só um minutinho, só um minutinho. Vem pro meio. Vai, Rô, vai para também. Vai pra comigo. Com a palavra neste momento, o excelentíssimo senhor Defensor Público Federal de categoria especial, Dr. João Alberto Simões Pires Franco. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. Queria, antes de qualquer coisa, agradecer, para não esquecer, né,
aos meus familiares que estão aqui, né? Minha mulher, Luciana, te amo, obrigado por tudo. Minha irmã, meu filho, minha netinha, meu sobrinho, meu cunhado. Né? Então, essa turminha aí que pôde vir mesmo. E meu filho mais velho provavelmente está assistindo no remoto, e minha outra irmã também. Então, fica aqui o agradecimento. Eu não preparei nada, gente, eu não escrevi nada, porque eu nunca fui muito escrever muita coisa, não, nem sustentação oral, nem curso, essas coisas, não. Eu fazia uns tópicos, assim, e ia soltando o coração, né, como eu gosto de falar. Então, eu gostaria, pelo menos, de tratar algumas coisinhas, né, que foram importantes para mim. A palavra que me vem mesmo à mente, na verdade, é gratidão. A minha gratidão eterna, profunda, né, pela Defensoria Pública da União, pela oportunidade que tive de passar mais de um terço da minha vida nessa instituição. E, enfim, a associação também, né, da pessoa da doutora Luciana aqui, que foi um momento importantíssimo na minha vida, porque, na verdade, a gente tinha uma administração bem complicada, posso dizer assim, talvez para dizer o mínimo, mas, e de repente veio essa ideia de, era final da gestão do Dr. Holden, né, que foi uma gestão tampão, né, e aí sugeriram o meu nome, sabe como é, né, e aí eu tive que, de uma certa forma, encarar essa pedreira, que foi realmente uma pedreira, foi mesmo, porque, como o próprio Dr. Holden falou aqui, a situação era os recursos eram muito escassos, né? Muita dificuldade, e tinha que ficar indo para lá e para cá, e tinha também que atuar na atividade fim, né? Então, era realmente uma situação bem complicada. E foi um período difícil, porque se aproximava o fim do mandato da então defensora-geral, né? E eu e mais alguns poucos colegas, o Dr. Holden também participou disso, mas alguns poucos, nós, aliás, pouquíssimos, porque nós éramos 112 aproximadamente, né? Então, nós éramos uma microcarreira, né, para o Brasil todo. E essa turma, eu diria que talvez uma meia dúzia, um pouco mais do que isso, eu tive a ideia de, eu cismei que eu tinha que fazer uma lista tríplice para levar para o presidente, para poder tentar, de alguma forma, dar uma outra vida para a Defensoria Pública da União, né? E os colegas compraram a ideia, a gente levou isso adiante, elaboramos a lista, peregrinamos por centenas, não sei, dezenas de gabinetes, não sei se chegou a centenas, mas peregrinamos por Brasília, no Judiciário, no Executivo, no Senado, na Câmara, em tudo que é canto. E lembro que eu entreguei essa lista, é bom destacar que não tinha nem previsão legal, como hoje. E aí eu me lembro de entregar essa lista nas mãos do ministro Márcio Tomás Bastos, saudoso ministro Márcio Tomás Bastos, que era o ministro da Justiça à época. Eu tenho até essa foto guardada. E com ofício, né, a pastinha da associação, com ofício, né, apresentando a lista, né, fazendo um resumo de todo o procedimento, de como ele ocorreu, e requerendo que o presidente da República, à época, que era o presidente Lula também, escolhesse o próximo defensor-geral da lista. Que está aqui e assim foi feito. Hein? Que está aqui presente. Pois é. Aqui presente. E, no final das contas, o doutor Eduardo Flores Vieira caiu no colo, né? Vamos dizer assim. Foi o primeiro defensor público geral, que na época ainda era defensor público geral da União, porque o nome a nomenclatura ainda não havia sido alterada. E aí o doutor Eduardo assumiu em 9 de maio de 2005, né? Se não me falha a memória. Isso foi entregue na cidade, pode falar. A gente não fala nada, foi entregue na cidade. A gente era muito jovem. Tem tempo, hein? Mas, então isso foi realmente uma realização, mas não foi minha, obviamente, foi de um grupo de colegas que participou disso, que ajudou e que fez esse esforço, e foi um esforço bem difícil. Momento mais adiante, nós tivemos a questão da autonomia da Defensoria Pública dos Estados. Esse momento foi um momento extremamente difícil,
muito conflituoso com a ANADEP, a Associação de Defensores e Defensoras dos Estados, porque nós queríamos, na verdade, incluir a DPU, obviamente, e a DPDF também estava fora, né? Mas nós queríamos incluir a DPU, porque era a nosso ver era só uma emenda de redação, que não precisaria voltar para a Câmara. Eu me recordo mais ou menos da história, como é que era, né? Tivemos que conversar com o relator, com os senadores, com etc. E teve até um senador na época, que hoje está no executivo aí, que disse que quem entende de política é ele. Vocês podem entender de jurídico, mas eu que entendo de política, e a redação vai ficar assim mesmo, né? Foi bem pedante, inclusive, né? Nós demos até um apelido a ele, né, na época, né? Então, esse momento foi dificílimo. Por quê? Porque a pressão era imensa. O presidente da ANADEP, na época, me mandou até recado pelo Roden, dizendo que queria me pegar, que queria me espancar, que queria... coisas dessa natureza. A coisa chegou a esse ponto. Mas, infelizmente, não foi naquele momento. Nós acabamos perdendo na votação do Senado, e ficou para mais adiante na gestão do Dr. Gabriel Faria Oliveira, se eu não estou enganado. Aí veio a autonomia, né? A sonhada autonomia. Gabriel, presidente da ANADEF. Gabriel na ANADEF. Na ANADEF, né? Era Ramon, não era? Não, não. Ramon, DPGF, e Gabriel Não, na Ramon ANADEF. era o defensor-geral na época, né? Foi isso aí. Então, e aí veio, eu colaborei com o doutor Eduardo no primeiro mandato, né? Me lembro muito bem do dia 18 de outubro de 2006, da posse de mais de 100 colegas, se não me engano, 110 ou 100, não me lembro quantos, mas eram mais de 100 colegas, e foi um período de muita tensão, porque era uma medida provisória, a posse estava marcada para o dia seguinte, e a medida provisória foi aprovada no dia anterior, pelo Congresso Nacional. Então, foi realmente um período muito tenso. Eu falava no telefone o tempo inteiro com Deus e o mundo. Os colegas aprovados no concurso, que iam tomar posse, me ligavam, porque eu estava trabalhando junto com o doutor Eduardo. Então, eu me lembro que eu falava com muita gente. E eu dizia, calma que vai acontecer. Calma que vai acontecer, vai ter posse. E foi uma luta aquilo, né, para aprovar, transformar aquela... converter a MP. Você falava Não, no telefone, nesse as momento 3 não palavras pode. que você Não, aquilo é melhor não. Aquilo deixa para os bastidores, porque são palavras de baixo calão, né? Tudo carioca, guarda, no bolso. Foram momentos difíceis, e que às vezes a gente tem que desabafar de alguma forma. O Roder era um destinatário dos meus desabafos de vez em quando. Então foi isso, gente. Depois seguiu, a carreira seguiu, o tempo voa, o tempo passa, né? Escorre pelas mãos, né? Como tem aquela música que diz. E eu fiquei lá, tive a honra de ficar no Supremo Tribunal Federal por muitos anos, né? Fiquei, na verdade, 13 de julho de 2009, até o final de 2022. E fiz, sim, umas tentações orais lá, muito legais. Foi uma honra, uma coisa fantástica para mim, a gratidão é eterna. É uma grande honra poder representar a instituição e tanta gente que precisa, né? E depois voltei para a CTJ, fiquei mais esse período aí de 2 anos e meio, aproximadamente, e agora estou partindo para a inatividade. Eu achei que era o melhor caminho a seguir mesmo, gente, né? 24 anos quase, está de bom tamanho, mais o tempo todo que eu tinha ainda antes de trabalho. Mas valeu demais, não tenho nenhuma dúvida. Eu queria deixar, na verdade, outro dia eu estava refletindo sobre esse momento, e esse é um momento de despedida, né? E seguindo na minha reflexão, eu comecei a pensar no seguinte, que a vida é uma sequência de despedidas, né? Essa é a grande verdade. A gente nasce, a gente se despede do ventre da mãe, depois a gente se despede do berço, a gente se despede do seio da mãe, a gente se despede do engatinhar, entra na infância, né? Depois se despede da infância, entra na adolescência, e depois se despede da adolescência, entra na vida adulta, vai adiante, vai indo, né? Vai se despedindo do avô, da avó, do pai, da mãe, de um amor, de repente, né? E a gente vai seguindo e entrando na terceira idade depois, né? E até o final da estrada, da aquarela, do toquinho, né? E aí é o final da estrada, que também é uma despedida.
Então fica aqui o meu carinho, a minha gratidão imensa por todos os colegas, pelo carinho que eles sempre me trataram. Eu respeito demais essa instituição, respeito vocês todos. Os servidores e servidoras com quem eu tive contato, que são indispensáveis, não funciona, a defensoria não funciona sem servidores. Eu digo servidores, não o estrito senso, que nós somos também, né, na verdade, mas os servidores e servidoras estagiários, terceirizados, cedidos, requisitados, enfim, todos. Sem eles, não funcionamos, gente, não adianta. Então, o respeito a eles, meu respeito a eles é profundo, eterno e sempre existirá. Como a todos os colegas, eu respeito pelo trabalho que fazem. Queria agradecer de coração a oportunidade, a homenagem e deixar essa palavra, gratidão, gratidão eterna e cumprimentar, né, a todos que passei batido e não cumprimentei, minha colega de posse, doutora Flávia, corregedora geral, doutor Daniel, doutor Leonardo, doutora Tarcijane, doutor Rudem, doutor Romulo, doutora Luciana, muito obrigado por tudo. De coração, fica aqui a minha despedida. Valeu. Neste momento, convidamos a excelentíssima senhora Corregedora-Geral da Defensoria Pública da União e presidente do Conselho Superior da DPU, doutora Flávia Borges Margi, para o pronunciamento final. Boa tarde a todos, conselheiras, conselheiros, homenageados, colegas, servidores, servidoras, familiares. Durante essa sessão solene do Conselho, a instituição presta 2 homenagens, que simbolizam, cada uma à sua maneira, o compromisso, a dedicação e a grandeza da atuação na Defensoria Pública da União. Acho que a homenagem à doutora Patrícia hoje é muito representativa, quando a gente está na Semana das Mulheres, no mês das mulheres. Uma mulher que foi muito valente de enfrentar a CPMI, de prestar uma homenagem com muita serenidade, prestar um depoimento com muita serenidade. Me lembro muito naquele dia, todos nós defensores acompanhando o seu depoimento, e todos comentaram da sua valentia, da sua serenidade em responder às perguntas. Então, para mim, foi muito simbólico que a gente faça essa homenagem nesse mês das mulheres. Um mês de muita luta, e acho que tudo que foi feito naquele momento da CPMI foi de muita luta. Então, é um reconhecimento, essa homenagem à doutora Patrícia, a atuação exemplar marcada pela responsabilidade institucional, consistência técnica e pelo compromisso permanente com a defesa do interesse público. Então, o reconhecimento do Conselho à sua relevante contribuição naquele momento. E a decisão foi unânime no Conselho de prestar essa homenagem à senhora. Então, a nossa gratidão àquele trabalho, naquele momento tão relevante. Também homenagem ao Dr. João. Em junho, 17 de junho, fazemos 24 anos de posse. Eu, João e Marta, que está aqui também, nós éramos 17 colegas tomando posse naquele momento. Nem todos ficaram, mas eu me lembro muito bem. Naquele momento, o João ia para o Rio. Eu me lembro da gente no aeroporto, eu, João, Alberto e o Rodrigo Esteves, colega que agora está no Timor, conversando no aeroporto. Eu ia para Rondônia, Porto Velho, e o Rodrigo ia para Rio Branco. E eu
nunca tinha pisado no norte, estava bem tensa, e o João Rodrigo ia para o Acre, também não conhecia o norte, o João consolando nós dois, sozinhos, e ela era literalmente sozinhos. O João lembra que eu, na DPU, quando tomei, o João fez o juramento naquele dia, se eu não me engano, não foi? E aí, para mim, falaram, doutora Flávia, a chave da unidade está ali naquele setor. Depois falaram, não, está na imobiliária, a senhora pega lá e pode ir trabalhar. E eu falei, João... E ele ficou dando todo o apoio, todo o carinho naquele dia. Foi muito marcante, eu me lembro muito até hoje, com muita gratidão a você e ao Rodrigo, que tão firmemente seguraram a minha mão naquele momento. E se não fosse o carinho de vocês naquele momento, talvez hoje eu não estivesse aqui. E então, vocês são muito parte da minha vida, daquele momento de posse, que foi, como você disse, muito difícil. Nós somos da segunda posse do primeiro concurso, em 17 de junho de 2002. Então, acho que já falamos muito de toda a sua vida, de toda a sua vivência, mas eu tenho muita gratidão por tudo que você fez por mim naquele momento e pela Defensoria. Associação, tantos trabalhos, tantas lutas, segunda posse, primeira posse do segundo concurso, foi muito com o seu dedo que ela aconteceu. E eu preparei todo um discurso, mas eu não vou falar nada daquilo, porque como o Holden trouxe, acho que a gente fica tomado por essas emoções. Você, por toda a nossa proximidade desde a posse, há quase 24 anos atrás. E Patrícia, não posso deixar de falar que essa homenagem no mês das mulheres, para mim, é muito simbólica. Então, estou corregedora hoje e, como tal, eu agradeço muito, como presidente do Conselho também, a toda a colaboração de vocês dois. Patrícia, num momento específico que foi muito importante para a Defensoria, e João por toda a história. E você falou que são despedidas. Eu acho que são novos começos. É uma nova fase da vida, que será ainda de muitas novas fases. Muitas mudanças, muitos começos e muitas redescobertas. Em breve eu deixo a corregedoria e vou para uma nova fase de vida e entro um novo corregedor certamente. Para viver uma nova experiência. Só temos candidatos homens na lista 6. Então eu quero agradecer a todos os presentes, aos dois colegas muito queridos, cada um da sua maneira, acho que marca essa homenagem. E mais ninguém? Encerro a sessão solene do Conselho Superior da Defensoria Pública da União e convido todos a um coffee break. Obrigada. Pedimos que todos os defensores públicos venham aqui à frente, por gentileza, para o registro fotográfico oficial, juntamente com os homenageados.